Mas antes da gente começar a falar sobre o que é inteligência emocional e explicar, né, por que esse assunto era tão falado antes e agora ganhou uma dimensão muito maior, é importante a gente explicar por que inteligência emocional é estratégico para olhar para a carreira e para olhar para princípios de inovação, por exemplo. Então, quando a gente olha, existe uma pesquisa de um cara chamado Stephen Stein, que é uma das principais correntes, uma das principais pessoas aí no meio falando sobre inteligência emocional, e ele fala o seguinte, que quando a gente olha o consciente emocional, né, o quociente emocional, essa análise de inteligência emocional, ela corresponde de 27 a 45% do sucesso no trabalho. Gente, assim, isso é muito expressivo. 27% talvez mais ou menos, mas 45% é muito expressivo. E isso baseado, acho que tem aqui atrás um livro dele, e o ponto principal que o Stephen Stein comenta é que hoje a gente tem uma questão. Quando a gente olha as carreiras, né, para quem eu sei que tem pessoal aqui de RH assistindo, a gente fala muito sobre isso, você acaba contratando as pessoas pelos vieses técnicos, mas na maioria das vezes a gente acaba demitindo pelos vieses comportamentais. E isso realmente faz sentido, é um fato, e ele conseguiu identificar isso, e a gente vai falar o porquê que isso acontece, como é que você desenvolve esse ponto. Quando eu fiz uma pesquisa olhando inteligência emocional e os objetivos, né, se isso era muito falado no Brasil ou não, o Brasil está entre os países com o maior nível de ansiedade no mundo, e o Brasil também está entre os países que mais procura questões ligadas a tratamentos com ansiolítico. Então, olhando, né, pesquisas em grandes mídias, apareceu várias notícias falando de buscas sobre ansiedade disparam na internet durante a pandemia. Né? Isso daí, acho que muita gente viveu isso e realmente era uma situação. Transtorno de ansiedade, o mal do século. Pandemia expõe vírus da ansiedade, pânico e da depressão. Então, quando a gente olha a pandemia, talvez a pandemia tenha trazido para a gente, tenha trazido muito à tona o ponto de inteligência emocional, e aí a gente começa a ganhar corpo sobre isso, mas vamos entrar principalmente no tema em si. Quando a gente olha a inteligência emocional, gente, o que é inteligência emocional? Para mim, a inteligência emocional ela entra junto com o campo lá da inovação, junto com o campo da diversidade, que é um tema que é muito falado, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de desdobrar o que isso significa e como que isso tem impacto e como que eu desenvolvo. Então, inteligência emocional, basicamente, ele é um conjunto de habilidades, aqui eu vou ler exatamente a frase como eu anotei, é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que influenciam a maneira e situações com as quais a gente, percebe e nos expressa. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, dependendo de como eu entendo e como eu equilibro as minhas emoções, essa é a forma como eu percebo e me expresso para o mundo. Então, eu me expresso para mim e depois eu me expresso para o mundo. Segundo ponto, como que eu desenvolvo as relações. Então, as habilidades emocionais, elas têm uma relação emocional e social, e por ter uma habilidade social, ela desenvolve também um conjunto de relações, como que eu vou me relacionar e como que eu vou manter esses relacionamentos. Além disso, como que eu uso o que está acontecendo comigo de modo efetivo e significativo, e por último, como que eu lido com desafios. E aí, quando eu li e quando eu começo a estudar esses temas ligados à inteligência emocional, e eu gosto de fazer cruzamentos de temas, acho que um assunto super interessante quando a gente cruza isso, principalmente com inovação, é com o conceito de antifragilidade. A minha proposta é até vir aqui um dia para falar só sobre antifragilidade, mas de modo geral, a antifragilidade é a capacidade que eu tenho de passar por uma situação, ou seja, acontecer algo comigo, eu passar por essa situação e eu aprender com ela. É diferente de uma resiliência. Então, eu acredito que no mesmo processo de inteligência emocional, quando eu tenho a capacidade de acontecer um episódio comigo, eu aprendo
E aqui esse aprender pode ser de N formas. Então pode ser um aprender porque eu fiquei triste, ou porque foi muito bom, ou porque me deixou preocupado, me deixou assustado, e eu uso isso como uma forma de aprendizado, e esse aprendizado me traz uma robustez, e isso me traz um passinho adiante. É diferente da resiliência, porque a resiliência é a capacidade de eu voltar a ser quem eu era, então eu não me abalar emocionalmente pelo que está acontecendo e, consequentemente, voltar a ser quem eu era. Mas vamos pensar o seguinte: tudo isso que está acontecendo agora, né? Todas essas situações que a gente viveu, será que é válido a gente agora, né, que as coisas em teoria estão voltando ao normal, ou quando efetivamente voltar ao normal, depois que tiver vacina e tudo mais, será que vale a pena a gente voltar a ser exatamente quem a gente era antes? Ou o ideal é você voltar a ter equilíbrio, mas conseguir ter dado um salto de qualidade, ter dado um salto em quem você é, no que você acredita, ter melhorado enquanto pessoa. Eu acredito verdadeiramente que essa opção de se tornar melhor é muito mais efetiva do que eu continuar fazendo mais do mesmo. E se eu quero fazer algo diferente, então eu estou falando de ser antifrágil, passar pelas oportunidades de uma forma que eu melhore. Eu estava a passar aqui agora, ó. Senão ninguém merece, né, gente? Caiu competindo aqui com barulho de moto. Mas vamos lá. Então, gente, eu vou falar um dia só sobre antifragilidade, se vocês quiserem, mas o ponto principal é isso: como que eu aprendo de alguma forma com o que aconteceu, e em aprender eu consigo me tornar uma pessoa melhor. Então, acho que um ponto importante, eu já falei numa live sobre isso, é que todo mundo tem inteligência emocional. A gente acaba tendo uma frase, e eu usava muito essa frase também, de fulaninho não tem inteligência emocional, cicraninho tem inteligência emocional. E todo mundo tem, porque a gente sente a todo momento. E o que é inteligência emocional? Você está me ouvindo aqui e tem alguma coisa acontecendo com você. É isso aí, Adriana. O conceito de antifragilidade, a pessoa sempre passa por uma transformação. E eu verdadeiramente acredito, Adriana, que as pessoas sempre passam por uma transformação, porque eu voltar a ser exatamente quem eu era, não sei. Assim, eu até acho que tem gente que volta, tá? Mas eu não acho que seja o ideal. Então, eu verdadeiramente acredito que as pessoas, o ideal é que você use essas situações de estresse para elevar, para melhorar, para repensar, para mudar realmente um pouco de quem você é. Então, esse conceito de transformação, para mim, ele é bem válido. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte: eu tenho lá, todo mundo tem inteligência emocional, você está me assistindo agora, isso está acontecendo com você nesse momento. Então, eu estou falando, você pode concordar, você pode discordar do que eu estou falando, então você sente essa emoção nesse momento. Então, a emoção acontece a todo tempo. A questão é que quando a gente olha isso sobre a base da neurociência, é muito interessante, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir muito o que está acontecendo, o que é real, o que é fantasia, o que está acontecendo agora, o que é uma experiência que você viveu, ou o que é uma experiência que você está fazendo uma imaginação, né, criativa sobre o futuro. E aí aqui tem uma coisa bem interessante quando a gente olha sob a ótica da neurociência. Vamos lá. Se o meu cérebro não consegue distinguir, o primeiro ponto é que começa a se justificar muito bem por que você assiste a um filme e você se emociona, você se coloca no lugar daquela pessoa, seu cérebro de alguma maneira vive aquela emoção naquele momento e ele começa a não ter muita clareza se aquilo está acontecendo com você ou se aquilo está acontecendo com uma outra pessoa. Como ele não tem essa clareza, ele começa a viver aquelas emoções. Por isso que existe uma coisa que a gente fala muito no coaching, e eu acho super interessante aplicar, e apesar das pessoas hoje em dia terem essa sensação de que coach não serve para muita coisa, que é ruim, não sei o quê, tem muita gente boa, eu sou coach e eu me considero uma pessoa que chega em muito resultado, tem gente que não chega em resultado nenhum, faz parte do processo de ser profissional. Só que o ponto principal a gente fala muito sobre visualização.
Então, se imaginar naquela situação no futuro. Por que a gente faz isso? Olhando sob a ótica da neurociência, sempre que eu me visualizo no futuro acontecendo algo comigo, algo que eu queira que aconteça comigo, ou quando a gente olha numa situação de transtorno, as pessoas pensam em algo negativo, o meu cérebro, ele dispara naquele momento essas emoções. Então, como ele dispara naquele momento aquelas emoções, eu vivo de maneira real o que está acontecendo nessa minha visualização futura. Então, é muito bom quando a gente faz isso numa situação. Pensem vocês, eu quero conquistar alguma coisa, eu já fiz muito isso. Quero conquistar alguma coisa, e aí eu imagino aquilo ali lá na frente, aquilo dispara emoções positivas em mim, e isso de alguma maneira me alimenta de substâncias no meu cérebro que fazem com que eu efetivamente queira conquistar isso de fato. Então é muito interessante quando a gente olha sobre essa ótica, sobre a neurociência, e por isso também quando a gente olha os processos de inovação, a gente sempre prototipa os trabalhos. Por quê? Na hora que eu prototipo, eu trago para o concreto o que está só no meu campo da imaginação, muito confuso. Quando eu prototipo e eu vejo aquilo ali acontecer, eu começo a visualizar potenciais problemas. Então, isso já começa a me trazer um gerenciamento de risco, que se eu não prototipasse, eu simplesmente iria tirar do papel e ia dar problema. Segundo, é que se isso deu muito certo, isso também dispara em mim emoções positivas, e essas emoções positivas me criam uma alavanca, criam em mim essa vontade de dar certo, de fazer acontecer, e consequentemente eu começo a performar melhor a partir desse resultado. Então esses que são alguns benefícios quando a gente tem essa visualização criativa. Sugiro aqui que vocês usem essa visualização criativa hoje. E aí, quando a gente olha, então, sobre a ótica das emoções, né, voltando aqui para o inteligência emocional raiz, quando a gente olha o campo das emoções, a gente tem 7 emoções que a gente chama de emoções primárias, e essas emoções primárias, elas fazem um desdobramento de um mapa muito mais complexo de emoções que a gente vive. Então, hoje, eu vou falar rapidamente sobre essas 7 emoções principais, que é raiva, tristeza, alegria, desprezo, nojo, susto e medo. Quando a gente olha essas 7 principais, elas obviamente se desdobram em algo muito mais complexo, que eu já vou falar para vocês, mas o ponto principal é: assistam divertidamente. O filme, o desenho, ele traz muito essas questões ligadas a como que essas emoções principais acontecem no nosso cérebro o tempo inteiro, como é que eu administro esse sentimento. Mas só que isso acabaria sendo muito trivial. Imagina, se tudo que acontece comigo eu desdobro em raiva, ou tudo que acontece comigo eu desdobro em alegria. Não necessariamente eu estou alegre 100% do tempo, ou eu estou com raiva 100% do tempo. Coisas acontecem, existem flutuações. O Divertidamente é maravilhoso, né, Adriana? Eu acho incrível. E quando a gente fala desse mapa, tem aqui uma recomendação para vocês de um livro chamado Emocionário. E o Emocionário, ele fala ele ajuda crianças a repensar emoções. Então, aconteceu coisas com aquela criança, ele ajuda você a explicar o que está acontecendo e você escolher. Então, basicamente, o Emocionário, ele traz uma pétala de flor, e essas emoções, elas começam mais simples, elas vão se aprofundando. Então, tudo que eu começo a identificar no exterior facilita muito para que, se é uma emoção negativa, eu não permita que ela vá se aprofundando em mim, mas se for uma situação positiva, se for algo que me deixa feliz, bem, ou qualquer coisa do tipo, eu consiga entender que eu posso me alimentar mais disso. Então, o que ele fala no Emocionário é que quando eu tenho essas emoções que são mais simples, então o que seriam emoções mais simples? Incômodo, interesse, serenidade, aceitação, distração. Então, coisas que são mais triviais, eu tenho ali sempre uma interseção entre eles. E essa interseção me leva a um outro tipo de emoção. Então, as emoções, elas são muito mais complexas. E aqui, então, eu quero falar sobre a importância da gente começar a identificar essas emoções. Quando a gente olha o processo
de criar uma emoção dentro da nossa mente, eu passo por um processo. E isso são 5 fases, só que essas 5 fases acontecem muito rápido na nossa cabeça. A primeira é uma origem psicológica ou origem fisiológica. Então, a fase 1, todas elas acontecem em fração de segundos, praticamente. Muitas vezes, se eu não desenvolvo isso, eu acabo tendo situações de impulso, mas o ponto principal aqui é, numa fase 1 da emoção, eu sempre vou ter um gatilho que começa de uma origem psicológica ou uma origem fisiológica. O que isso significa, gente? Ou eu vou estar andando na rua e acontece alguma coisa, eu escuto um barulho e esse barulho parece um barulho de tiro, e isso me traz uma preocupação e eu, de alguma maneira, reajo a isso, ou alguém fala alguma coisa para mim, alguém faz alguma coisa comigo e isso de alguma maneira tem uma origem psicológica. Ou isso acontece comigo por conta própria, porque eu pensei e me veio alguma coisa na cabeça. Vou trazer aqui um exemplo para vocês que eu sempre trago. Durante o meu mestrado, eu estava super preocupada no final do mestrado, afinal de contas, gente, mestrado é o seguinte, você vai lá, estuda, chega na época da dissertação, o professor pode decidir te reprovar. Só que quando você entra no mestrado, você assina um termo que ele fala o seguinte: qualquer coisa que você não passar, ou seja, se você fizer uma matéria e não passar, você pode recuperar essa matéria durante o período do mestrado. Porém, se você não passar na dissertação, você está reprovado do mestrado, você tem que começar o mestrado do zero. Tem noção do que é isso, gente? É muita pressão psicológica, principalmente porque tem muito dinheiro envolvido, então tem ali uma preocupação dupla. E aí, obviamente, na minha época da dissertação, eu estava altamente estressada com esse assunto. E como todo mundo sabia, né? Meus amigos sabiam que eu estava fazendo mestrado, que eu estava na época da dissertação, as pessoas não fazem por mal. Mas o que elas mais perguntavam para mim era como que estava a minha dissertação. E, gente, todas as vezes que alguém perguntava para mim como é que estava a minha dissertação, eu ficava desesperada, porque eu lembrava dessa preocupação que eu tinha que passar, e que se eu não passasse, isso ia gerar um impacto para mim, eu ia ter que começar o mestrado todo de novo. Então, tinha um estresse emocional muito grande ali nesse processo. E aí, como eu estava muito estressada, todas as vezes que alguém perguntava para mim como é que estava a minha dissertação, eu sentia uma dor na palma da mão. Gente, era uma dor muito forte, provavelmente porque eu estava digitando e isso era um gatilho que gerava em mim. Então, essa origem das pessoas me perguntarem como estava a minha dissertação gerava uma origem psicológica de emoção, e essa origem psicológica ativava um gatilho em mim, que era um gatilho físico. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: tudo que acontece com a gente, de um ponto de vista de emoção, que seja um pouco maior, ele sempre vai gerar algum tipo de gatilho corporal na gente. Então, eu vou sentir essa dor na palma da mão, ou eu vou sentir peso no ombro, ou eu vou sentir um frio na barriga, ou eu vou ficar vermelha e vou ficar com isso aqui tudo vermelho, vai subir pelo meu pescoço, ou eu vou sentir tonteira, enfim. Tem N coisas que existem de origem do gatilho, ou psicológico ou fisiológico. Esse gatilho, ele pode começar na minha cabeça, mas ele vai ser externalizado no meu corpo. Quando eu consigo entender que isso vai ser externalizado no meu corpo, então aqui tem uma coisa importante para a gente falar. Pensem o seguinte: se eu estou vivendo uma situação, vamos lá, eu preciso dar um feedback para alguém e esse feedback é muito complicado de dar. Todas as vezes que eu pensar nesse feedback, de alguma maneira eu vou sentir alguma origem física, eu vou sentir algo no meu corpo. Se eu começo a identificar o que eu estou sentindo no meu corpo, eu facilito muito o processo de conseguir desviar essa emoção. Por quê, gente? Quando eu sinto isso no meu corpo, estou pensando em coisas negativas, tá? Para poder eu tirar isso de mim. Isso vai liberar
uma substância no meu cérebro que vai trazer, ou vai liberar uma produção de cortisol. Essa liberação de cortisol vai aumentar a minha adrenalina, que vai aumentar o meu batimento cardíaco, vai aumentar a minha respiração, e eu vou ficar com essa hiperventilação. Então eu começo a realmente me sentir mal, porque eu tive uma liberação de cortisol. Só que o que acontece aqui? Quando eu tenho esse gatilho, né? Eu sinto essa dor, essa sensação física, e isso me leva a esse estado emocional, ou seja, ele pega e libera o cortisol no meu organismo. Eu manter essa liberação ou eu parar essa liberação é uma resposta a essa emoção que aí sim começa a ficar no meu controle. Então vamos lá. Todas as vezes que falavam para mim, eu sentia essa dor na mão. Como eu senti essa dor na mão, eu no início não sabia, eu não conseguia identificar, porque, gente, a dor ela não fica num lugar só. Então você sente o incômodo num lugar, depois esse incômodo vai se espalhando pelo corpo e você começa a sentir outras coisas. Então a dor começava por aqui, depois ia para o ombro, depois ia para o braço, depois vinha para dor de barriga, um monte de coisa que acontecia em consequência. Quando você começa a identificar aonde começa, fica muito mais fácil para você conseguir inibir o restante. Então, a liberação de cortisol, putz, jogou em você. No que jogou essa liberação de cortisol, você foi lá e sentiu alguma sensação, algum incômodo no meu corpo. Comecei a sentir esse incômodo, opa, daqui vai ser ladeira abaixo. Se eu não cuidar daqui em diante o negócio vai começar a descer e vai ficar cada vez mais forte em mim. Como que eu resolvo isso? Entendendo como que eu fujo dessa liberação de cortisol, como que eu me liberei dessa situação. Todas as vezes que perguntavam para mim sobre o mestrado, sobre a dissertação nessa época, eu mudava o assunto. Então eu perguntava outra coisa, gente. Eu bancava de louca mesmo, não tinha problema nenhum com isso. Eu perguntava sobre a vida da pessoa. Eu falava, já te conto, mas me conta de você primeiro, como é que você tá? Por quê? Quando a pessoa fala sobre outro assunto, consequentemente, eu paro de pensar sobre aquilo, isso diminui o meu sentimento, a minha preocupação, e como diminui essa preocupação, eu equilibro essa liberação de substância. Como eu já me preparei de forma racional para falar sobre aquele tema, consequentemente, se eu tiver liberação de cortisol naquela situação, é uma liberação menor. E aí vamos olhar isso sob a ótica de carreira. Muitas coisas acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia dentro das empresas, que deixam a gente nessa situação. Fazer uma apresentação para o presidente da empresa que seja muito complexo, ou alguém que trabalha com você que seja mais agressivo. E aí, nessa condição, todas as vezes que eu tenho que falar com essa pessoa, isso me gera um desconforto muito grande. E aí, como que eu resolvo? Porque eu não vou conseguir, gente, desenvolver as emoções e o impacto delas, não é você tirar a emoção de você. Você vai continuar tendo essa emoção. A questão é essa parte da resposta. E essa resposta é que vai me levar a uma pós-condição, ou seja, se isso vai ficar se remoendo na minha cabeça, ou se simplesmente isso vai passar. E aí, quando eu passo por esse processo, eu preciso pensar o seguinte: o que hoje, primeiro, eu preciso começar a identificar. Todas as vezes que acontece alguma coisa comigo, eu preciso identificar fisicamente aonde isso está acontecendo em mim. Porque todas as vezes é muito mais fácil a gente identificar fisicamente uma sensação ruim do que a gente tentar identificar psicologicamente falando. Então, aconteceu alguma coisa, você vai sentir algo, você vai sentir um peso no ombro, ou você vai sentir dor de cabeça, enfim, cada pessoa tem uma sensação diferente. Identificar essa sensação vai facilitar você a saber como que você sai dela. Por quê? A partir de hoje, gente, trabalho para você. Todas as vezes que acontecer alguma coisa, tenta refletir aonde você sentiu a dor primeiro, aonde você sentiu esse incômodo primeiro. Entendi aonde está esse incômodo, fica muito mais fácil para eu saber como que eu fujo dele, porque ele vai vir com uma resposta que pode ser liberação de mais cortisol ou liberação de menos cortisol, e depois eu tenho um pós-condição. Então ali, o meu foco era desviar o assunto. Só que às vezes a gente não consegue desviar, né? Tem situações que, se eu vou fazer uma apresentação
Eu até hoje vivo isso. Vou entrar num cliente novo e aí eu vou falar sobre um tema. Por mais que eu domine os temas de inovação, é óbvio que na hora que eu vou falar para um cliente novo, eu tenho uma preocupação de fazer aquilo ali bem feito, de me expor. Quando eu entrava aqui nas lives, agora tá ficando menos, mas no início, quando eu entrava aqui nas lives, eu ficava preocupada, né? Isso me gerava um estresse emocional. E eu não podia fugir, porque eu estava aqui. Então, aqui existem algumas técnicas que você pode fazer, como, por exemplo, em sala de aula, eu falo muito para as pessoas falarem antes de mim. Então, se eu sinto que eu estou mais estressada, que eu estou mais preocupada naquele momento, e eu preciso diminuir essa liberação de carga de cortisol, eu peço primeiro para as pessoas falarem. E por que que é importante eu liberar? Se eu ficar num pós-condição ruim, eu vou levar essa emoção ao longo do meu dia, o que vai liberar de pouco em pouco tempo cortisol na minha corrente sanguínea, e isso é muito ruim para outros problemas de saúde, que aí eu posso até trazer um médico aqui um dia para falar sobre essa liberação de cortisol versus falta de sono, insônia, preocupações ligadas à obesidade. Então, tem uma série de coisas que isso me leva. E segundo, que é ruim mesmo, né, gente? Então, vamos lá. Independente de ser saúde ou não, porre você passar o dia inteiro remoendo uma coisa que aconteceu com você. Então, é importante identificar fisicamente onde isso está acontecendo e achar uma forma de o que eu posso fazer para quando eu começar a sentir a dor ali, eu já tentar desviar, porque eu sei que daqui vai ser ladeira abaixo e eu não quero que eu continue sentindo essa situação. Então pensem o seguinte, gente, a emoção ela acaba atrapalhando muito a carreira, porque imagina você, a cada vez que acontece uma situação que te tira da zona de conforto, você deixar que o cérebro fique liberando substâncias o dia inteiro. Você começa a não produzir muito bem, porque você começa a desviar o assunto. E por que você desvia o assunto? Né? Vamos trazer aqui uma questão cerebral interessante. A gente tem aqui dois sistemas que funcionam no nosso cérebro, e a gente tem então o sistema límbico, já vou falar dele, e a gente tem o nosso sistema no neocórtex. Quando a gente olha o neocórtex, o córtex pré-frontal faz parte dele, ele fica aqui, né, pré-frontal, então ele está bem aqui na nossa frente do cérebro. O córtex pré-frontal, ele é responsável por pegar tudo que a gente está acontecendo agora, então que você está vivendo aqui na live, me ouvindo, aprendendo o que eu estou falando, e ele está processando racionalmente. Então, ele está aqui no córtex pré-frontal, raciocinando tecnicamente, racionalmente, o que está sendo falado. O sistema límbico, ele tem um pedacinho dele que se chama amígdala. E a amígdala é uma glândula pequenininha que fica aqui atrás do nosso cérebro, e ela é responsável pelas emoções. Então, ela é responsável por pegar tudo que está acontecendo com você agora, nesse momento, e liberar substâncias de emoção. Você pode estar raciocinando e achando que tudo que eu estou falando é besteira, e aí de alguma maneira isso está provocando emoções ligadas a isso, ou você pode estar, caramba, nunca tinha pensado nisso, isso também está liberando uma situação, uma sensação em você, e quem está fazendo isso é a sua amígdala. O que acontece aqui, gente? Ou um está mais em alta, ou o outro está mais em alta. Então agora, como é uma palestra, muito provavelmente você não está com o seu sistema límbico em alta, ou seja, você não está ali com a tua amígdala trabalhando super forte, porque isso daqui é um sistema que ele entende que ele não está te apresentando nenhum risco, você está ouvindo, está tudo bem, e quem está funcionando em evidência é o córtex pré-frontal. Nosso cérebro não consegue trabalhar com os dois em evidência ou os dois embaixo, então ele sempre vai trabalhar com um em evidência e o outro trabalhando aqui meio que num piloto automático, se a gente pudesse falar assim, ou o contrário. O que acontece? O que isso significa? Se eu estou vivendo uma emoção que é muito forte, e seja ela qualquer uma, isso significa que o meu sistema límbico está em alta, isso significa que a minha amígdala está produzindo muito mais substância, então ela está em evidência. Se ela está em evidência, quem que desce? O meu córtex pré-frontal. O que significa isso aqui? Se eu estou trabalhando num sistema de compensações, todas as vezes que as minhas emoções estão muito altas, estão muito exacerbadas, tem alguma coisa acontecendo e essa emoção está aqui em cima, isso significa
que eu não estou conseguindo usar o meu sistema racional de forma íntegra. Então, não é que eu não esteja raciocinando, gente, mas só que eu não estou raciocinando da melhor forma. O que isso significa para a gente do ponto de vista de carreira? Todas as vezes que eu coloco essas emoções muito mais em evidência e eu não trabalho para que essas emoções de alguma maneira fiquem equilibradas, eu tenho uma tendência a fazer coisas que são irracionais. Então, vou trazer aqui um exemplo. Uma vez, uma amiga minha me contou que ela teve uma palestra motivacional na empresa dela, e nessa palestra motivacional, era para uma equipe de vendas, então vocês já imaginam, né? Equipe de vendas, palestra motivacional é faca na caveira, vamos vender e tudo mais. Quando acabou a palestra dessa pessoa, essa pessoa começou a falar para o pessoal pular na piscina. E o pessoal saiu correndo e se jogou na piscina. Por quê, gente? Porque é uma palestra que estava ali num sistema emocional muito mais alto e eu começo a pensar de forma emocional, esse sistema emocional fica muito mais em evidência do que o racional e naquele momento eu acho que faz todo sentido o mundo eu me tacar numa piscina no meio de um congresso. A grande questão é que todo mundo se tacou na piscina, só que o evento continuava depois, né? Então, vocês imaginem a situação. O pessoal teve que parar o evento para todo mundo subir para o quarto do hotel, tomar banho, trocar de roupa para voltar. Atrasou a programação inteira por conta desse episódio. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque nessa situação eu estava ali vivendo uma situação emocional. Da mesma forma que, se você está aqui me ouvindo e o que você está usando nesse momento é uma parte racional, você está com o seu sistema límbico lá embaixo. Tua amígdala não está trabalhando, não está produzindo substâncias super fortes. Ela está simplesmente fazendo você focar na parte técnica do que está sendo falado e aprender racionalmente sobre isso. Então, a partir de hoje, a gente ainda tem mais coisas para falar aqui, mas a partir de hoje, o que eu quero deixar aqui com você como contrato é tudo que te tira da zona de conforto vai fazer com que o seu sistema límbico entre mais em evidência. Tudo que de alguma maneira te tira do trivial, do dia a dia, vai fazer com que você sinta. Olha a minha gatinha, gente, está querendo participar hoje da live. Uma gata passa pela nossa live neste momento. Vamos lá. Não vai rolar, filha. Vou dar tchau pro pessoal aqui. Eba! Tchau, pessoal. Tô aqui agoniada. Vamos lá. Então, gente, o ponto principal aqui é o seguinte. Se tudo que vai acontecer... Não, filha, desce. Vamos lá. O que acontece aqui, então, gente? Se tudo que acontece na nossa vida, né, na nossa situação que te tira da zona de conforto, vai gerar uma situação emocional em você, isso significa que desenvolver essa habilidade vai ajudar você a conseguir passar por situações que te tiram da zona de conforto sem fazer com que a sua emoção fique mais em evidência. Então é interessante porque quando eu comecei a fazer o cruzamento de inteligência emocional com inovação e da onde isso se deu, né? Eu sou professora de liderança e inteligência emocional na SPM. E, ao mesmo tempo, eu sou professora de inovação praticamente em todas as outras instituições de ensino, fora o curso, fora os cursos em company e tudo mais. E eu comecei a perceber o seguinte, que pessoas que, de alguma maneira, eu percebia que tinham desenvolvido habilidades emocionais mais alto do que outras pessoas, tinham a capacidade de se arriscarem mais. Então, tinham a capacidade de trabalhar mais as emoções num processo de inovação. Por quê? Uma coisa que eu falo muito em inovação, a gente entra num processo sem saber muito o que vai sair do outro lado. E faz parte desse processo de inovação, faz parte do processo de inovar eu começar um projeto, ver o que vai acontecer ao longo desse projeto. Eu não consigo falar de primeira o resultado final. Então, eu não consigo, diferente de um projeto talvez mais tradicional, que vão me pedir, eu vou desenhar baseado no que eu acredito que faça sentido. Quando eu penso em inovação, isso é uma grande ilusão, eu achar que eu não vou passar por etapas de entender o cliente, de efetivamente me aprofundar para desenhar algo. E aí é muito interessante porque quando a gente conta isso em alguns clientes, isso gera uma frustração, porque a pessoa acha que a gente vai pegar e vai ter ali uma fórmula mágica de inovação, que o que a gente vai pensar de inovação vai vir como um clique e a gente vai conseguir super inovar ali. Não é, porque existe uma fase de
testar e aprender e conhecer melhor essa pessoa. E aí eu comecei a perceber que pessoas que eu percebia que tinham as suas habilidades emocionais mais desenvolvidas, elas tinham a capacidade de inovar mais. Por quê? Elas tinham mais resposta às emoções que tiram a gente dessa zona de conforto. Ou seja, ela conseguia viver melhor essa situação de incômodo que a gente vive. Então, por que é importante desenvolver no final das contas? Porque hoje, principalmente, a gente está passando por um processo que as empresas vão querer profissionais cada vez mais habilitados a viverem a transformação. Quando a gente olha tendências de futuro, e olha lá para 2040, por exemplo, a gente fala que a gente vai viver a era da singularidade. O que é essa era da singularidade? A gente vai ter coisas que mudam constantemente de uma forma impressionante. Então pense o seguinte, da mesma maneira que a gente fala, né, e eu falo muito isso, nossa, eu saí na sexta-feira do meu escritório e eu achei que eu ia voltar na segunda, e deixei tudo lá. E chegou no domingo, a coisa foi, aliás, na sexta a coisa ao longo do dia foi piorando, no sábado foi piorando mais, no domingo eu tomei a decisão que eu não estava mais para voltar para o escritório. Coisas assim vão continuar acontecendo, não necessariamente para o mal, não necessariamente para uma doença, mas só que na era da singularidade eu tenho muita tecnologia, tem muita coisa acontecendo e eu vou ter essas transformações cada vez mais aceleradas. Se eu perguntar hoje para você lembrar o exato momento que você parou de ter medo de entrar no carro de um estranho e começou a usar Uber, talvez você não vá conseguir lembrar, porque em algum momento isso virou normal para você do dia para a noite. Só que até virar do dia para a noite, isso foi um processo no início. Só que, olhando as tendências de futuro, eu vou ter cada vez menos essas situações onde eu passo por um tempo de me acostumar. Eu vou ter que me adaptar de forma muito mais ágil. E se eu vou ter que me adaptar de forma muito mais ágil, ganha o jogo quem tiver as habilidades emocionais mais bem trabalhadas. E quando eu olho sob a ótica de inovar, é a mesma coisa. Se eu tenho esse equilíbrio, eu consigo ter uma capacidade de trabalhar melhor as minhas emoções nesse processo de interferência, ou seja, nesse processo onde eu ainda estou investigando, eu ainda não sei o resultado, eu ainda preciso descobrir o que faz sentido ou não faz sentido, e é por isso que quando a gente olha lá nos nossos treinamentos, a gente foca tanto nessas questões ligadas à emoção, a equilibrar essas emoções, equilibrar essa sensação de ansiedade que as pessoas têm em querer chegar no resultado final e tem um processo a ser executado. E a gente, então, aqui, já caminhando para o nosso final, é importante a gente passar para vocês o que seria então um sistema emocional, né? Porque, ok, eu já entendi lá que tudo que acontece em mim gera algum tipo de estímulo, e se gera esse tipo de estímulo, eu consigo identificar nesse estímulo físico o que está acontecendo comigo. Só que eu imagino que vocês queiram mais, e eu sou essa pessoa, tá? Eu sempre quero mais um pouco de informação de, ok, legal, posso identificar fisicamente o que está acontecendo comigo, mas como que eu consigo avaliar aonde eu tenho mais habilidades emocionais, aonde menos, quais seriam os pontos principais para desenvolver. E aí aqui eu gosto de usar um modelo de um assessment que eu sou certificada, chamada EQI 2.0. Esse EQI, ele é um assessment um instrumento que você consegue medir como é que está o nível de inteligência emocional em aspectos que acontecem com a gente e como que você usa eles a seu favor, né? Acho que basicamente seria isso. Então, nesse EQI, ele avalia 5 pontos, eu quero falar sobre esses 5 pontos para a gente fechar. O primeiro deles, ele avalia uma autopercepção. E aí é muito interessante esse ponto, porque parece óbvio, mas não é. Quando a gente olha a autopercepção, ele fala que é o primeiro ponto para eu me desenvolver. Então, se eu quero chegar num resultado de emoção, ou seja, se eu quero de alguma maneira melhorar as minhas habilidades emocionais, eu tenho que começar comigo. Não adianta a gente pensar em trabalhar a habilidade emocional no outro. Eu preciso começar a olhar para mim. E ele avalia os seguintes itens. Autopercepção é um ponto. Como que está a minha autoestima? Como que eu me sinto?
como que eu me sinto autorrealizado, ou seja, como que o que eu faço está alinhado com o que eu acredito, está alinhado com as minhas crenças, o que eu faço me desperta a vontade, e aí eu vou trazer para vocês aqui o que até está acontecendo comigo. Hoje, gente, eu acordei assim, na raça, tá? Porque essa semana, não sei se vocês perceberam, a gente deu uma melhorada, a gente mudou um pouco o cenário. E essas coisas estavam no meu escritório, que eu não pisava no meu escritório há 6 meses. Eu não ia lá desde a 15 de março, eu nunca tinha voltado lá. E aí, essa semana, dia 14 de outubro, 6 meses depois, eu pego e decido ir até lá, porque eu precisava ver, né? Eu precisava ver o que estava, como é que estavam as coisas lá, e eu também queria pegar algumas coisas do escritório, enfim, não faz mais sentido a gente manter esse escritório físico até o ano que vem. Então eu precisava pegar as coisas, fui lá pegar minhas coisas, mudei aqui um pouco o nosso cenário para pegar minha caneca, que estava lá da consultoria, minhas frases motivacionais que eu uso, o relatório de consultoria que a gente entrega para cliente. Então eu comecei a trazer as coisas aqui para minha casa, e por enquanto meu escritório vai ser o meu escritório que eu tenho montado aqui na minha casa, não mais o escritório lá no centro do Rio. E aí o ponto é o seguinte, só que eu gosto do que eu faço e eu crio um compromisso com vocês, eu não vou deixar de ter esse compromisso com vocês aqui, porque eu tô cansada hoje. Então o que eu fiz foi me preparar fisicamente ontem para estar aqui agora. Ontem eu estava um caco à noite e eu fiz a live de qualquer forma. Porque quando você está autorrealizado, quando você acredita no que você faz, quando você faz isso porque você verdadeiramente encontra um sentido, você se sente autorrealizado e você supera a adversidade, você supera o cansaço, você supera uma desorganização que está meio zoneado ainda, porque você acredita que o que você faz tem um porquê de você fazer. Então, quando a gente olha os temas ligados a propósito, por exemplo, eles são altamente relevantes por conta disso. Cada vez que eu sinto que o que eu faço faz sentido para mim, é mais fácil de eu conseguir ter uma emoção mais equilibrada. Eu tenho o meu nível de emoção de uma forma mais positiva. E por último, ele fala que na autopercepção é a consciência emocional, essa consciência de saber exatamente o que está acontecendo comigo. E aqui vai uma dica para vocês. Sempre que você está passando por uma situação, ou que você passar por uma situação que te tira da zona de conforto, raciocine sobre o que, se você pudesse dar um nome, que nome é? Por quê? Uma coisa é você sentir raiva, outra coisa é você sentir frustração, outra coisa é decepção. São 3 coisas diferentes, mas que se eu fosse botar todo mundo num nome só, talvez eu poderia botar no nome da raiva. Só que eu estaria generalizando algo que não dava para generalizar. Então é importante ter essa consciência emocional, e isso me ajudou muito, gente. Quando eu comecei a colocar nomes nas coisas, facilita muito. Então quando eu olho lá, eu quero criar um projeto novo na minha empresa. Qual é a emoção que isso está gerando em mim? Eu estou com medo de fazer isso, eu estou preocupado, porque isso pode me dar algum tipo de problema. Então, quais são as emoções, se eu puder nomear, que nome que eu dou para essas emoções que estão acontecendo? Uma vez que eu entendi isso, então, eu vou para essa minha capacidade de autoexpressão. Então, se eu não consigo me perceber, eu tenho dificuldade de me expressar. Na autoexpressão, então, a gente avalia o seguinte: primeiro ponto é, como é que são as minhas expressões emocionais? Quando está acontecendo alguma coisa comigo, como que eu tenho a assertividade, que é o segundo ponto, para falar? Tá voltando minha gata, gente. Como que eu tenho assertividade para falar o que eu estou sentindo, para me expressar para as pessoas e falar de forma assertiva, ou seja, não falar de forma grosseira, não falar de forma muito emocional. Eu consegui achar um equilíbrio, uma assertividade na minha fala que não me traz tanto transtorno emocional. E por último, a gente fala de independência. Então, quanto mais capacidade eu tenho de me autoexpressar, mais eu tenho essa capacidade de tomar decisões de forma independente. Eu fico menos dependente das pessoas. Então aqui, esse exercício ajuda muito. Cada vez que eu começo a nomear o que está acontecendo comigo, eu começo a ter mais facilidade de me expressar, eu começo a ter mais capacidade de organizar as minhas ideias e ser mais assertivo com o outro, e, consequentemente, quando eu começo a mais assertiva, eu começo a criar mais confiança para ser independente. A autoexpressão, então, me leva
a um conteúdo interpessoal. Então, o que é esse interpessoal? Essa capacidade de me relacionar com as pessoas. Essa capacidade de me relacionar com as pessoas. Então, cada vez que eu consigo falar com as pessoas, todas as vezes que eu consigo lidar com diferentes pessoas, com a diversidade, então eu consigo ter uma boa habilidade interpessoal. Então pense aqui que não é só pegar, cumprimentar a pessoa, dar bom dia, boa tarde, boa noite. É muito maior do que isso. É eu ter essa capacidade de conviver com as pessoas que são diferentes de mim, conseguir ouvir opiniões diferentes de mim e ainda assim manter o equilíbrio. E aqui, mais uma vez, a gente usa muito isso em inovação, porque pense o seguinte, em inovação, a gente sempre traz pessoas mistas para dentro do processo, faz parte do jogo de inovar, trazer pessoas diferentes. Então, eu preciso ter uma mescla entre as pessoas, então eu preciso ter gente júnior, pleno, sênior, eu preciso ter gente de diversas áreas, de diversos formatos, de diversos tipos de pensamento. E se eu tenho essa mescla, eu preciso ter essa capacidade de saber me relacionar com pessoas que são diferentes de mim, mas que no final querem chegar a um propósito comum. Não é simplesmente eu saber me relacionar, gente, é eu saber exatamente ouvir, dar voz para o outro e não ter que me anular necessariamente para isso. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente fala, e isso então me gera mais empatia, porque no momento que eu começo a lidar melhor com as pessoas, eu começo a conseguir me colocar mais no lugar delas e eu consigo pensar como elas pensariam. E aqui a gente já falou muito sobre empatia, eu falei isso na live da semana passada, essa habilidade de ter uma escuta ativa, uma escuta isenta de opinião, que é super difícil, mas cada vez que eu consigo trabalhar essa relação, isso vai me levando a uma empatia cada vez maior. E por último, uma capacidade de ter uma responsabilidade social, porque quando eu me preocupo, quando eu começo a me colocar no lugar do outro, eu começo então a pensar como que eu contribuo para o outro. E a live, por exemplo, ela vem muito nessa linha. Então a gente começou a criar essas lives com o propósito de desenvolver as pessoas que estão aqui, que me acompanham e que de alguma maneira não estão podendo ir nos nossos eventos, ir nos nossos treinamentos presenciais. E aí a gente transforma as coisas em online. Então, o que você pode fazer para, de alguma maneira, levar o seu conhecimento ou levar alguma outra coisa que você acha importante para o outro? Uma vez que eu trabalhei, então, essa lado interpessoal, eu vou, então, para o nosso penúltimo quesito, que é o quesito de tomada de decisão. E nessa tomada de decisão, então, ele fala o seguinte, que se eu consigo me perceber, ou seja, se eu consigo entender o que está acontecendo comigo, me expressar, falar para o outro o que esse sentimento está gerando em mim. Falar para o outro de uma forma assertiva e me ajudar, então, a criar essa relação entre as pessoas. Na hora que eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, eu consigo, consequentemente, tomar melhores decisões. E aqui ele fala o seguinte, que quando eu trabalho a emoção, eu consigo ser melhor em resolução de problemas. Então, olha só que interessante, né? A gente fala muito que inovar é resolver um problema. E aqui, olhando as emoções, o impacto dessas emoções, essa solução de problemas, ela aparece de novo. Ou seja, se eu tenho um equilíbrio emocional, se eu consigo desenvolver melhor as minhas habilidades emocionais, eu tenho mais facilidade em solucionar problemas. E por que isso acontece? Porque no momento que eu estou solucionando um problema e esse problema não está me trazendo grandes sensações emocionais, ou seja, não está ativando tanto ali a minha amígdala, eu consigo ter mais racionalidade para o processo. E se eu consigo ter mais racionalidade para o processo, eu consigo pensar melhor em solução de problemas. Então, olha só que interessante. Quando eu começo a trabalhar mais as minhas emoções, eu consequentemente consigo inovar melhor, porque eu fico menos preocupado com o que o outro vai pensar e eu começo a pensar muito mais no que é o bem, no que faz sentido para o todo. Eu fico menos preocupado com o que vão falar no meu departamento e eu fico muito mais atento em como que eu trago uma solução que faça sentido para as pessoas. Uma vez que eu entendo, então, solução de problemas, eu vou para o teste de realidade. E ele fala o seguinte, muitas pessoas tomam decisões olhando muito alto o nosso sistema emocional e ela não olha a realidade exatamente como ela é. Então, se a gente fosse pensar no preto e no branco, eu não consigo ver tanto preto no branco assim. Eu acabo olhando as coisas de uma forma mais colorida,
ou eu dou uma roupagem para aquela história que faz sentido para mim. Eu começo a colocar que aquela situação está acontecendo porque eu acredito numa coisa A ou B. Então, essa tomada de decisão, quando eu consigo ver as coisas mais como elas são e menos como eu gostaria que elas fossem, eu tenho a capacidade de tomar melhores decisões, e isso também está baseado numa emoção. E também no controle do impulso, ou seja, quanto mais eu falei isso lá no pós-condição, né? Então, quanto mais eu tenho essa capacidade de desenvolver as minhas habilidades emocionais, menos impulsivo eu sou. Então, eu acabo tendo uma resposta a uma situação menos agressiva do que eu teria. E por último, então, isso me leva ao gerenciamento do estresse, porque pensa o seguinte: se tomar decisões, se pensar em solução de problemas, para de ser algo que me traz muito estresse e começa a ser algo que me faz pensar numa solução, obviamente, o que a gente acaba tendo aqui é um gerenciamento do estresse melhor. E o gerenciamento do estresse, ele fala o seguinte: primeiro item é a flexibilidade, ou seja, eu ter essa capacidade de contornar, de passar por frustrações. E aí a gente volta até para o conceito de antifragilidade. Pensa o seguinte: eu vou inovar, eu vou fazer coisas na minha carreira, eu vou tomar decisões na minha carreira, eu vou tentar desenvolver projetos e nem sempre eles vão dar certo. Eu ter essa flexibilidade de recalcular rota me ajuda muito. E eu vejo muita gente que acaba negligenciando isso. Eu vejo umas pessoas, gente, eu quero inovar, a gente às vezes é contratado numa empresa para fazer uma mudança de cultura. E aí a gente chega lá, quando a gente começa a desenvolver, tem pessoas que começam a falar: isso não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, a empresa nunca foi assim, a empresa não vai aceitar essa mudança. Então a pessoa não tem a flexibilidade em passar por essa situação, em contornar, em tentar aprender com ela. E aí o que acaba acontecendo? Em algumas situações, essa pessoa acaba não ficando na empresa, porque ou ela pede para sair porque ela não aceita que as coisas estão mudando, ou a empresa não aceita que ela não entenda que as coisas estão mudando, ou eu começo a ter, né? Ou ela sai ou eu tiro, ou no final das contas eu começo a trabalhar a minha flexibilidade. Então a flexibilidade é um ponto muito interessante, porque eu realmente, se eu quero ter uma carreira de impacto, se eu quero conseguir ser uma pessoa que é vista e tida como uma pessoa que pensa diferente, que traz boas soluções, eu preciso ter essa flexibilidade de recalcular a rota. O projeto que eu fiz hoje pode não fazer mais sentido amanhã. Como é que eu desenvolvo isso para que, se não faz mais sentido, como que eu continuo trazendo resultados positivos a partir do novo momento da empresa? Eu também faço com que, nesse gerenciamento de estresse, eu seja mais tolerante ao estresse, porque cada vez que eu tenho as habilidades emocionais mais desenvolvidas, eu consigo trabalhar melhor essa minha tolerância. As coisas demoram mais a me tirar do sério. Então, isso é super difícil, gente, mas é algo que começa a realmente dar certo. E é até interessante, porque em alguns momentos parece que a pessoa está isenta de emoção. Ela está sentindo, só que essa emoção que traz nela pode ser maior ou menor. Então, quanto mais eu aprendo a gerenciar o meu estresse, melhor isso acontece comigo, isso me abala menos. E por último, eu começo a ser uma pessoa mais otimista. E aí, nesse conjunto de otimismo se eu consigo me perceber melhor, me expressar de maneira mais adequada, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, tomar melhores decisões, obviamente eu começo a ser uma pessoa mais otimista. Deu errado, mas vai dar certo. Aí eu fiz isso aqui, não funcionou muito bem, mas a gente vai recalcular a rota e a gente vai chegar no resultado. E assim, então, a gente fecha o que o EQI 2.0 avalia. E esse ponto, então, ele fala sobre nível de bem-estar, porque pensa o seguinte: se eu tenho um equilíbrio entre elas, eu consigo ter um bem-estar maior. Só que tem aqui um ponto principal para a gente fechar, que é o seguinte: não pensem que a gente está falando sobre habilidade emocional para você virar um zen budista, porque também não é esse o objetivo de nenhum momento que eu falo, em nenhuma live que a gente tem aqui, porque isso seria uma grande
mentira, né? Seria uma grande ilusão a gente acreditar que as pessoas têm essa habilidade de virar zen budista ou que as empresas querem isso. Não, as emoções elas fazem parte do processo e é importante que eu tenha essas emoções acontecendo na minha mente. A questão é como que eu equilibro isso para que essas emoções não me desestruturem, para que eu consiga passar por um processo de inovação na empresa sem que isso me abale, sem eu possa passar por uma transformação cultural na empresa sem criar uma resistência muito grande. Então as empresas elas vão procurar cada vez mais pessoas que tenham essa capacidade de se adaptar, até porque a gente vai entrar em breve no que a gente chama de era da singularidade, e nessa era da singularidade a gente vai ter cada vez mais pessoas, mais empresas tendo que passar por essa transformação cultural. E aí quando a gente olha então a inteligência emocional sob a ótica de carreira, quanto mais eu consigo desenvolver, mais só o que interessa começa a criar um peso ali para mim. Então, tem coisas que não fazem o menor sentido de eu pegar e ficar me estressando, eu simplesmente não vou mais me estressar com elas. Tem coisas que valem a pena o esforço, e naquela situação eu vou me desdobrar num processo de emoção. Então, esse é o ponto principal e como que elas impactam na carreira.